Olá, coders do canal, estamos aqui para mais um episódio do nosso curso de Programação Orientada a Objetos com a Linguagem Java. Esse é o episódio número 8. Nós vamos dar continuidade ao assunto Override que nós falamos no episódio anterior. Essa é a parte número 2. Não deixe de ver esse episódio logo após a vinheta do canal. Bom pessoal, no episódio anterior, se você não viu, volte lá e reveja. Nós começamos a falar sobre o Override. Nós deixamos aí o link para esse episódio agora, onde nós vamos dar continuidade ao exemplo que nós criamos lá sobre a classe figura, né? Nós definimos uma classe bastante simples, né? que só tem um método, e nós vamos dar continuidade agora vendo como a gente faz o override, por que, né, a gente precisa fazer o override e como a gente faz isso dentro da linguagem Java. Então imagine agora que eu vou criar uma classe quadrado que vai herdar de figura. Então veja que eu tenho aqui o extends figura. Então a classe quadrada é uma classe nova, eu defini como privado o lado, né, poderia ser protected aqui se eu desejasse, mas aqui eu tenho privado, ele é o lado. E eu criei também um método chamado o método construtor, né? Onde eu passei o parâmetro lado e coloquei esse parâmetro dentro do atributo da classe. Então o que nós estamos fazendo aqui é herdando de figura e criando um construtor. A pergunta é, eu tenho calcular área da classe quadrado? Sim, eu tenho. A classe quadrado tem o método calcular área. A questão é que se a gente faz um app onde eu crio uma instância de quadrado passando o lado 4 e mando imprimir, o que acontece quando a gente executa? Qual o resultado que a gente vai encontrar? A resposta é, se eu rodar do jeito que está aqui, né, com quadrado do jeito que está implementado aí, o que nós vamos ter é o resultado 0. Por que nós vamos obter o resultado 0 e não 16, que seria o cálculo correto da área? Porque ele vai chamar esse método calcular área do pai. Já que no filho não existe o método calcular área, ele vai no pai. No pai ele retorna 0. Então o que ele vai imprimir aqui é exatamente 0. Depois eu vou até mostrar, né, no Visual Studio Code para que você possa ter certeza do que a gente está fazendo. Ok, então fizemos isso. A pergunta que a gente faz, né, é o seguinte. Isso daqui basicamente foi o que eu fiz lá, né, do que eu falei no slide anterior. Acabei que não me lembrei que tinha esse PPT, né? Quer dizer, não tinha esse slide aqui no PPT, porque eu já respondi isso aqui no anterior. Na verdade, então, a gente precisa refazer o cálculo da área. A gente precisa encontrar uma forma de fazer com que na classe quadrada eu consiga fazer o cálculo correto da área. O cálculo da área para um quadrado é multiplicar o lado, né? O A ao quadrado, ou A vezes A, né? Então, o que a gente tem que fazer é sobrescrever, ou seja, fazer o override do método calcular área da classe figura. E aí, eu tenho aqui o método implementado, veja que coloquei aqui public, modificador, double, o tipo de retorno, calcular área, o nome do método, e devolvi lado vezes lado, que foi o valor que foi colocado aqui na hora da criação do objeto. E eu coloquei esse @override, que são anotações que permitem dizer para ele o seguinte: olha, o método que vem é o método que eu quero sobrescrever. Então, se eu, por exemplo, trocar aqui e botar float, por exemplo, o compilador mesmo ele já vai dizer, olha, esse cara aqui não está certo, porque lá você está retornando double e aqui você está retornando float. E o que ele está fazendo é olhando a assinatura. Se a assinatura for a mesma, ele deixa passar. Se a assinatura estiver errada, ele reclama e você vai ter que arrumar. Então, o que você está fazendo nesse caso é modificando o comportamento da classe filha para que na classe filha eu consiga calcular de forma correta. Então, essa forma de fazer ajuda muito
na construção de classes na hora que você precisa modificar esse comportamento, né? Agora, por que a gente consegue o resultado que a gente está esperando quando a gente faz um tipo de implementação como essa? E aí eu vou sair agora daqui do PowerPoint e vou lá no Visual Studio Code para que a gente possa olhar isso aqui com um pouco mais de detalhes. Embora eu já tenha implementado isso, eu vou eu vou apagar, vou deixar do jeito que estava antes, vou tirar isso aqui, certo? Então a classe quadrado está sem implementação, a classe figura está também sem implementação. Eu tenho um app que vou até tirar isso daqui e vamos chamar lá quadrado que igual a nível de quadrado, onde eu passo, no caso lá era 4, né? E estava dando um system out em que ponto calcular área. Do jeito que estava sendo feito aqui, né? Vamos botar para rodar. Vocês vão ver que no resultado a gente vai obter o valor zero. Tá aqui, ó, valor zero. Por que o valor zero está dando aqui? Porque ele está chamando calcular área de figura, mesmo que seja quadrado. Em quadrado eu não tenho essa nova implementação. Quando eu volto, vou dar um Ctrl Z aqui, e aí eu passo a ter uma implementação de calcular área dentro de quadrado. Se eu rodo, vamos salvar, né? Se eu rodo aqui, o que a gente vai ter agora é o valor correto que a gente queria, que era 4 vezes 4, que dá, veja aqui embaixo, né, 16, que é o resultado correto. Então, do jeito que está sendo feito, agora está correto. Por quê? Porque ele está chamando a implementação certa, que é a próxima pergunta que a gente tem aqui. Porque a gente conseguiu o resultado que estávamos esperando. Porque a gente redefiniu o método e no método que a gente fez a modificação, ou seja, o método que a gente fez o override, a gente colocou aquilo que a gente desejava e na hora da chamada ele não vai chamar o método do pai, ele chama o método do filho. Então, classes filhas irão adicionar novos comportamentos, mas também irão modificar comportamentos da classe pai. Ou seja, eu posso criar métodos novos, mas eu posso modificar métodos que já tinham sido criados na classe pai. Quando precisamos mudar o comportamento de métodos nas classes filhas, que já tinham sido feitos na classe pai, a gente faz o override. Então é isso que a gente tem aí, esses 2 episódios a gente falou de override. É importante que você entenda, né, de forma resumida, é isso, né? Você pode adicionar novos comportamentos, mas você pode modificar comportamentos que foram feitos na classe pai. E isso faz com que você tenha métodos que tenham o mesmo nome, mas que tenham comportamentos diferentes, tanto no filho quanto no pai. A gente ainda vai ter mais um episódio de override. A gente vai ver um exemplo, um outro exemplo, para que a gente também possa consolidar os conhecimentos que a gente está passando agora nessa 3ª temporada. Se você gostou, dê um like no nosso vídeo e não deixe de acompanhar os próximos episódios, que vem muita coisa ainda de orientação a objetos pela frente. Grande abraço e até mais.